Vereador, nessa representação, o senhor usou o termo a prefeitura contrata cabos eleitorais disfarçados de técnicos. O senhor se arrepende de ter usado esse termo? Era isso mesmo que o senhor queria se expressar? Porque os técnicos ficaram indignados com esse termo, cabos eleitorais. O senhor se arrepende de ter usado esse termo ou era isso mesmo que o senhor queria? Eu coloquei na representação que não tinha esclarecido no Diário Oficial os motivos e os critérios que levaram a contratar cada um dos especialistas. Olhando os nomes, existem pessoas consagradas no meio esportivo, pessoas de renome que trazem muitos títulos para Campo Mourão. E existem outros que não têm um diferencial, ou seja, não têm uma característica específica que justifique qualquer atribuição de inexigibilidade. É a mesma coisa de contratar o Pedrinho, professor de informática. Quantos Pedrinho, professor de informática, tem em Campo Mourão? Tem 200? 300? Por que contratou o Pedrinho e não abriu um teste seletivo onde todos pudessem concorrer e contratar lá os 5 melhores? Então, quando a gente analisa isso, essa questão de abrir a concorrência, a gente começa a perguntar o porquê que se contratou aquela pessoa. Né? E isso a gente não tem nem que perguntar, tinha que estar publicado em algum lugar. Tinha que ter a concorrência. Quando você contrata alguém sem dizer o porquê, sem abrir a concorrência num cargo público, você aquele que contratou, no meu entendimento, supostamente tem uma finalidade eleitoral. No meu entendimento, tem profissionais consagrados, tem pessoas com formação superior e tem pessoas que nem formação superior têm nesse grupo dos 35. Okay? Alguns, de fato, trabalharam no passado como cabos eleitorais para a prefeita, filiaram no partido dela e isso aconteceu. Se estão nessa condição de serem interpretados como supostos cabos eleitorais, é porque não teve um teste seletivo antes. E não existia, no meu entendimento, uma forma mais clara de argumentar e convencer que é necessária a concorrência do que argumentar que está dando margem para se contratar supostos cabos eleitorais. Essa margem que eu quero acabar. Eu quero que a prefeitura não tenha o poder de contratar uma pessoa sem dizer o porquê e sem ter um teste seletivo. Porque se não fizer isso, de fato, nós estamos dando margem para que na Fundação de Esporte se contrate supostos cabos eleitorais como se fossem técnicos. Mas o senhor fez a representação no Ministério Público, o Ministério Público nem chegou a notificar a FECAM ou a Prefeitura. Do seu ponto de vista, por que a Prefeitura cancelou esses contratos e paralisou as atividades? É difícil a gente falar o que a gente acha. Eu acredito muito no documento. E se a gente falar alguma outra coisa, enquanto político vai acabar virando uma coisa politiqueira. Né? Eu posso dizer aqui que de repente eles não tinham dinheiro para pagar o pessoal e decidiram cancelar o contrato. É uma suposição. Posso dizer que ficaram com tanto medo de alguma coisa que de repente a gente não evidenciou, que cancelaram. Ou que de repente fizeram uma manobra para tentar queimar o Pedrinho. Né? Fala assim, vamos cancelar tudo, usa a matéria e tenta criar a conspiração de que o Pedrinho é contra a terceira idade, ou contra o esporte, ou contra as crianças. Então, eu não... Tudo isso são suposições. O que acontece é o seguinte, eu não vou deixar que, enquanto for cidadão ou vereador, que se contrate ao bel prazer. Vai ter que ter concurso. Quer trabalhar em cargo público, ser professor, tudo bem. Tenha lá a faculdade, mas concorrer com outras pessoas que em igualdade de condições, não é porque é amigo de um ou influente, que não dê essa margem, que tenha um processo seletivo digno. Digno de um cargo público. Então, assim, é difícil supor. Eu gostaria que vocês perguntassem à FECAM, você aí de casa, ligue na Fundação de Esportes, pergunte por que você cancelou o contrato se o vereador Pedrinho em momento algum pediu para cancelar. Pergunta na Fundação de Esportes por que você cancelou o contrato se o Ministério Público até agora não informou oficialmente a Fundação de Esporte. Vocês fizeram isso com base em quê? Qual foi o critério? Qual foi o documento que acionou toda essa situação? Com relação a se arrepender em algum termo que use, a gente está para fiscalizar. Eu tenho todo o respeito aí e sou fã de alguns desses. Tenho amizade pessoal e sou fã do Paulinho do atletismo. Eu admiro muito o trabalho do Emerson, do basquete, aí tem o Márcio Rinaldo do futsal e vários outros ali no meio que a gente de repente vai esquecer de algum, mas são pessoas que se destacam. Esse pessoal, eles poderiam receber o recurso pela entidade que eles representam. O basquete mesmo é uma potência em Campo Mourão, isso atrai público, tem toda uma estrutura, tem categoria de base,
Mas a contratação de um cara de ponta igual o Emerson deveria ser pela subvenção. A entidade tem motivo jurídico para contratar. Bastava prestar conta para a Câmara e para a Prefeitura a cada 6 meses, se eu não me engano, que estaria tudo certo. Agora, contratar como técnico de basquete, por inexigibilidade, sem ter concorrente, ele entrou numa modalidade ali que ele deveria passar por um teste seletivo. Então, assim, esse tipo de arranjo jurídico. Mas não tenho nada oficialmente contra esse pessoal. Respeito vários deles, só que a forma como eles foram contratados permite que a prefeitura contrate outros como uma espécie de cabo eleitoral disfarçado de técnico. E repito, essa irregularidade que nós identificamos, nós pedimos para corrigir fazendo um teste seletivo e fazendo um concurso. Não pedimos para cancelar agora, era para fazer o teste seletivo, era para fazer o concurso, depois chamar os aprovados e aí sim dispensar aqueles que não passaram. Poderiam ser os mesmos, se passassem mediante uma prova, mas dando oportunidade de concorrência, e isso é uma questão básica aí da gestão pública, né? E quero deixar claro de novo, desafio a prefeita, desafio a FECAM e quem queira, que me mostre um papel onde eu peço para cancelar as aulas ou os contratos com os professores, sem que antes tivessem os outros para substituir. Houve um desrespeito com o interesse público, essa culpa eu não vou assumir, essa culpa é de quem dispensou sem ter uma estratégia para não prejudicar a população. Então está feito o desafio, me coloco à disposição de todos para explicar melhor se for necessário.